Muito rapidamente, é possível perceber o avanço rápido da tecnologia de inteligência artificial. E aqui estudos demonstram que de 2012 a 2024, a IA vem superando aos poucos a média da capacidade dos humanos de responder algumas perguntas. A adoção da tecnologia tem sido muito rápida nas empresas. Então, de 2021 a 2024, segundo o relatório da Stanford, 78% das empresas no mundo já estão utilizando a tecnologia. O mercado, como todos sabemos, é bastante concentrado, sobretudo nos Estados Unidos e na China. Então, se a gente vê o gráfico de 2023 a 2024, a quantidade de modelos notáveis, que são modelos utilizados por vários, produzidos e utilizados por vários, há uma concentração muito grande nos Estados Unidos e na China. Só em 2024, os Estados Unidos produziu 40, a China 15, em terceiro lugar a França com 3. Mas, apesar do avanço rápido e da adoção rápida da tecnologia, também muitos problemas são identificados ao adotar e ao utilizar essa metodologia, a tecnologia. Então, segundo o levantamento do Gartner, 98% dos empregados demonstram interesse em usar ferramentas de IA generativa e 72% têm dificuldades de adotar na prática. Erros na estimativa de custos vão de 500% a 1000%. Então, muitos projetos falham, porque às vezes nas suas provas de conceito, nos seus experimentos dão certo, mas quando vai se colocar em produção, vai se colocar em operação, os custos são muito elevados. 52% dos projetos de IA falham. Além dos riscos já amplamente debatidos aqui nessa casa, com relação a viés, discriminação, riscos tecnológicos de segurança da informação, riscos legais e regulatórios, riscos sociais e reputacionais, dos quais eu não vou aqui detalhar, porque todos já vêm acompanhando o assunto e conhecem deste problema. Vamos mergulhar agora um pouquinho na IA dentro do setor público. Então, o Poder Executivo tem um programa que chama Infraestrutura Nacional de Dados, que visa fazer com que os dados do governo sejam utilizados de maneira estratégica em diversas vertentes. A inteligência artificial é uma delas. Então, tem várias iniciativas dentro do Poder Executivo Federal neste sentido, culminando no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, publicado em 2024, em que um dos eixos é IA para o serviço público, que é coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que tem a competência reguladora para as áreas de tecnologia no setor público. Existem diversas ações previstas neste plano, tanto do ponto de vista de desenvolver soluções, quanto de prover uma plataforma de uso comum entre os órgãos, além de assuntos como capacitação, ética e um observatório para a gente acompanhar como está a adoção no âmbito do governo federal. Vou trazer alguns números já hoje para vocês. Essas ações estão em andamento no que nós chamamos de núcleo de IA do governo federal, que é coordenado pelo MGI, mas é desenvolvido com uma série de parceiros que estão bastante comprometidos em adotar a tecnologia de maneira responsável, como o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, as empresas públicas, SERPRO, DataPrev, a financiadora de projetos, a FINEP, e também temos o apoio da Universidade de Brasília, que juntos estão desenvolvendo todas essas ações aqui. Se alguém tiver interesse em saber mais, gov.br/IND. E o setor público, ele além de ser heterogêneo, vou falar sobre isso daqui a pouco, ele tem uma quantidade de clientes, de usuários, bastante representativa. Então, se eu vou de imposto de renda com 40, aqui números gerais aproximados, com 40 milhões de pessoas, a gente vai subindo essa escada. O GovBR hoje tem 170 milhões de usuários. Então, qualquer 1% de erro aqui pode ter uma representação bastante significativa na sociedade. O Brasil é líder na América Latina, segundo dados da Oxford Insights, no quesito de prontidão para o uso de IA no governo. Estamos ali disputando com Chile e Uruguai. Porém, quando a gente faz uma avaliação no mundo,
ainda temos um caminho pela frente a galgar, que estamos na 36ª posição em prontidão de IA no governo, no mundo. Segundo o levantamento que nós fizemos no ano passado, 42 órgãos hoje já utilizam soluções de IA. Nós temos hoje no governo federal 117 soluções de IA em operação. E 8 órgãos já estabeleceram políticas de ética e de governança de IA. Então, a gente percebe aqui que a adoção da tecnologia ela é mais rápida do que a preparação do ponto de vista de valores éticos, de responsabilidades e de governança. Por isso, entendemos que a regulação é importante. Além disso, quando a gente fala setor público, não podemos pensar somente em governo federal, temos que pensar também que o setor público envolve estados e envolve prefeituras. E há uma heterogeneidade da capacidade tecnológica e de governança bastante distinta, que deve ser considerada também ao longo da regulação. Então, prefeituras de até 10 mil habitantes. Avançamos, já temos 92% das prefeituras de até 10 mil habitantes que já ofertam serviços públicos em meio digital. Mas quando a gente olha sobre a questão de proteção de dados pessoais e segurança da informação, o percentual ainda é pequeno. E prefeituras grandes, com mais de 500 mil habitantes, os números já são bem mais representativos. Então, o cenário de atores é bastante diverso. Em resumo, a gente fala muito de inteligência humana, inteligência artificial, por que não falarmos em inteligência regulatória, que considera, por um lado, que os riscos associados à tecnologia são muitos e, portanto, o PL atual, ele traz princípios de direitos básicos e traz um peso regulatório quando esse risco é alto. Temos que considerar que o avanço é rápido e a adoção da tecnologia tem sido crescente, além da diversidade de porte de atores. Empresas muito estruturadas e pequenas empresas, startups. Então, é necessário regular com a possibilidade de flexibilização. Nesse sentido, a versão atual do PL já traz a possibilidade das autoridades poderem flexibilizar regras, sobretudo para startups, pequenas empresas. E a gente também entende que para prefeituras de menor porte também deveria haver algum grau de flexibilização. Dificuldades de adoção na tecnologia, como eu mostrei alguns números. Então, a gente tem que ter um alívio regulatório quando o risco for baixo. Isso também da primeira versão do PL 2023 para agora. Para aquilo que não é alto risco, já houve um alívio bastante grande da regulação. Então, isso é importante para que a regulação não traga entraves além dos que já existem na própria adoção da tecnologia, como eu apresentei. A concentração do mercado Estados Unidos e China e o fomento à soberania. Então, o PL traz uma série de diretrizes na linha de fomento para que estejamos cada vez mais independentes ou que possamos reduzir nossa dependência externa. E os setores são bastante diversos. Então, a regulação tem que ser descentralizada, como é proposto dentro do sistema, em que cada agência reguladora olha para o seu setor, havendo uma regulação central. Então, eu concluo a primeira parte aqui da minha exposição, trazendo alguns números que eu acho que são relevantes no processo de regulação da IA para o setor público, e dizendo que a gente reconhece diversos avanços que foram desenvolvidos de 2023 para cá. O MGI atuou bastante dentro disso, no âmbito do governo federal, e a gente traz aqui algumas sugestões de melhorias. Então, na segunda parte agora, nos meus minutos restantes, eu vou trazer algumas propostas que a gente entende importantes aqui para o debate. A primeira é com relação à avaliação preliminar de risco. Entendemos que tem uma lógica em que você faz uma avaliação preliminar, identifica qual é o grau de risco da sua solução de IA, para, então, definir qual vai ser a carga regulatória. Porém, a versão atual diz que a avaliação preliminar poderá ser feita e que ela será considerada uma boa prática. Mas se ela não é feita, como você define o grau? E como você define a carga? Mas a carga regulatória, algumas medidas de governança são para todo o ciclo de vida. Então, eu tenho que pensar em algumas coisas, se for alto risco, desde o começo. Mas se eu não faço uma avaliação preliminar, como sei que devo fazer isso? Então, a nossa proposta é que seja necessária uma avaliação preliminar. Ela não somente
poderá ser feita como ela deverá ser feita, mas que o PL traga que ela deve ser simplificada, porque ela não deve, já no início, trazer uma carga regulatória. Ela tem que ser uma coisa simples, e é possível fazer uma coisa simples. E sugerimos que a metodologia para fazer essa avaliação ocorra antes da lei entrar em pleno vigor, em 2 anos. Então, a autoridade terá 2 anos para definir essa metodologia simplificada, mas que passaria a ser obrigatória. Por uma questão de tempo, eu não vou ler aqui a proposta de texto, então vou passar para o próximo slide, mas a gente fez uma proposta aqui de texto. O segundo ponto, né, é que a classificação de alto risco em serviço público traz no seu artigo 14 que será considerado alto risco a avaliação de critérios de acesso, elegibilidade, concessão, revisão, redução e revogação de serviços públicos e privados que sejam considerados essenciais. A nossa proposta, dentro do princípio da proporcionalidade e carga regulatória a depender do risco, é que, quando o sistema de ar atue com alto grau de autonomia, isso seja, sim, considerado alto risco. Mas, se toda e qualquer avaliação de critérios de acesso a serviços públicos, ainda que considerados essenciais, se a IA tiver um baixo grau de autonomia, não seria necessário ser considerado em alto risco, porque grande parte do serviço público, do setor público, é exatamente fazer essa avaliação de critérios. Então, a carga pode ser elevada. Agora, se de fato a autonomia for alta, aí sim deveríamos considerar isso como alto risco e, portanto, ter a carga regulatória. E também sugerimos um regulamento posterior para definir o que são os serviços essenciais, para não haver dúvida regulatória com relação a isso. Também não vou trazer aqui o texto por uma questão de tempo. São 5 propostas, estou na terceira. A terceira é que haja um equilíbrio entre a explicação e a supervisão humana. Então, da forma como está, especificamente para o setor público, no artigo 23, traz o direito à explicação e à revisão humana de decisões de IA, que gerem efeitos jurídicos relevantes, e a gente propõe que haja necessidade de explicação quando IA influenciar uma decisão humana, e a revisão humana quando a IA for automatizada. Ora, se a decisão já é humana, ainda que ela seja apoiada por IA, será que precisaríamos garantir o direito à revisão humana de uma decisão que já foi humana? Isso poderia trazer uma sobrecarga. Então, a gente entende que a revisão humana é necessária quando a solução de IA tiver um nível de automação e a decisão for automatizada. E aí sim você precisa de uma revisão humana. Também trazemos aqui a proposta de texto. E, com relação a medidas de governança para o setor público, tem 2 medidas que nós concordamos. Uma delas é descontinuar o sistema de IA quando for impossível eliminar ou mitigar substancialmente os riscos, para IA de alto risco. E os sistemas desenvolvidos antes da lei devem se adequar em prazo razoável. Nós concordamos com os 2 elementos, mas não entendemos o motivo pelo qual ele só incide ao setor público. A gente entende que esses critérios deveriam incidir sobre toda e qualquer aplicação. Se for de alto risco, ela deve se adequar após a lei, e se for impossível ou não for razoável mitigar esses riscos, ela deve ser descontinuada. E, por fim, com relação ao incentivo à IA nacional. Como eu comentei, o mercado é bastante concentrado, e nós entendemos sim que é necessário desenvolver a tecnologia dentro do país. Mas, no artigo 69, há um dispositivo que nos preocupa, que diz que todos os sistemas de IA do governo devem buscar o estímulo ao desenvolvimento de IA nacional. Todos nos parece demasiado. Em 2, 3 anos, todas as soluções digitais do governo, do privado, vão ter algum grau de IA, embarcada ou em sua essência, mas quase todas as aplicações. Então, se todas as soluções do governo tiverem que aderir ao estímulo ao desenvolvimento de IA nacional, no estágio em que estamos, isso pode ser um entrave para a adoção de IA no setor público, que precisa da tecnologia para melhorar a prestação do serviço público e as políticas públicas. E, por fim, as 5 principais sugestões que o MGI traz é de que a avaliação preliminar de risco se torne obrigatória, simplificada e que a metodologia seja definida em 2 anos. Que a classificação de alto risco em serviços públicos essenciais
ocorra quando houver autonomia da solução de IA, e também que o regulamento defina quais são os serviços essenciais, que a explicação e a supervisão humana seja considerada a partir do grau de autonomia do sistema de IA, que algumas medidas de governança que hoje incidem somente ao setor público possam ser aplicáveis a todos os cenários, e que o incentivo à IA nacional migre para diretrizes do setor público, e não como uma regra totalitária de que todas as aplicações devam promover o desenvolvimento nacional.